Bem-vindos, vendedores extraordinários! Bem-vindos vocês que não são de vendas, mas que por um motivo muito especial chegaram até o nosso canal, o Venda Sem Pressão. Eu sou o Fábio Figueiredo e quero começar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta. Você já passou pela seguinte situação de enviar uma proposta para um cliente e ele simplesmente desaparecer? Tomar chá de sumiço? Não retornar suas ligações, não retornar seus e-mails, não retornar o WhatsApp, não retornar de jeito nenhum? Pois é, pessoal, esse é o tema de hoje. A gente vai falar sobre situações limites como essa e o que a gente deve fazer em situações como essa. Mas antes, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de comentar, não deixem de deixar o seu like, não deixem de compartilhar. De fato, a gente está criando uma grande corrente do bem de vendas. Mas vamos lá, vamos que vamos falar sobre o tema de hoje. Fala pessoal, voltei. Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa trajetória, em alguma oportunidade que a gente trabalhou, já passou por uma situação exatamente igual a essa que eu descrevi. De mandar uma proposta comercial e a partir daquele momento simplesmente acabar a relação com o cliente. Ele não retorna mais, ele não retorna nossos e-mails, ele não retorna os nossos recados, ele não atende o celular, ele não responde no WhatsApp, enfim, toma chá de sumiço. Acho que todo mundo aqui já passou por situações similares a essa. Agora, o importante a partir de situações como essa, pessoal, é a gente entender o que fazer. E aí eu queria dividir essa reflexão em duas partes. A primeira parte é tentar entender a origem do porquê a gente está vivendo exatamente essa situação. E existem diversas, inúmeras possibilidades para que o cliente tome uma atitude tão drástica como essa. E a partir daí, a partir do entendimento o mais claro possível dos motivos, da causa raiz para que a gente esteja vivendo essa situação, tomar e definir a melhor estratégia. E aí eu vou propor aqui no final uma estratégia um pouco mais agressiva e um pouco mais dura, porque ela vai estar baseada em casos limites, em casos em que realmente não há a menor possibilidade de contato. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar entender primeiro o que aconteceu com esse cliente. Por que ele não responde? Vamos tentar entender o contexto de todo o processo comercial para que a gente possa verificar se realmente são dificuldades do lado do cliente ou se eventualmente ao longo do nosso processo comercial algo podia ter sido feito diferente. Então vamos lá, pessoal, a primeira possibilidade é o cliente simplesmente tem outras prioridades. Ele não tem tempo para falar conosco, ele tem outras prioridades, outros projetos, outras necessidades e nesse momento ele simplesmente deixa o nosso processo e o nosso projeto para escanteio, para segundo plano. Esse tipo de situação acontece, são variáveis que nós não controlamos. Evidentemente o cliente podia nos dizer exatamente isso, mas muitas vezes ele não diz, ele não quer dar retorno, ele está focado nas coisas do dia a dia e simplesmente nos deixa de escanteio. Situações como essa acontecem invariavelmente e numa quantidade infelizmente maior do que a que a gente gostaria. Uma outra possibilidade, pessoal, tem a ver com o nosso lado. Algumas vezes a gente coloca a proposta comercial em alguns clientes que estão fora do nosso público-alvo, que estão fora do nosso target. São empresas ou são pessoas que não têm a capacidade de investimento no tipo de produto ou serviço que nós oferecemos. Há um descasamento. Eu adoraria comprar uma Ferrari. Hoje eu não tenho a menor condição de comprar uma Ferrari. Então, por mais que eu receba uma proposta de uma Ferrari, ela não cabe no meu bolso. O que eu vou fazer quando eu receber uma proposta ou uma oferta de uma Ferrari? Vou deixar de escanteio. Então, muitas vezes, não que isso seja 100% dos casos, a gente falhou aí na qualificação inicial do processo, não entendeu exatamente aí o perfil daquele cliente e a nossa proposta simplesmente é inviável do ponto de vista de investimento para aquele cliente. Isso acontece.
Outra possibilidade, e essa para mim é a mais preocupante e é a que a gente tem que tomar mais cuidado, a gente queima a largada. Imagina que a gente coloca a proposta, porque o cliente tem sempre aquela pressão de me manda o preço, me manda quanto custa, qual é o valor, como é que eu pago. Desde o primeiro contato ele vai te pedir preço. Principalmente em vendas de solução, em vendas de ciclo longo, onde você vende algo específico para resolver problemas específicos do cliente, queimar a largada é mortal no seu processo comercial. Então a pergunta que fica é: eu estou no momento correto de enviar a proposta comercial? Eu já criei o valor necessário naquele processo comercial para que ele perceba que o investimento faz sentido para o produto ou serviço que eu estou oferecendo? E mais do que isso, que esse produto ou serviço que eu estou oferecendo resolve verdadeiramente os problemas que hoje ele enfrenta? Se o cliente não perceber valor na nossa solução, no nosso produto ou serviço, ele fatalmente vai questionar a questão do preço. E preço e valor são coisas absolutamente distintas. Uma coisa é o valor monetário, é o preço da nossa proposta pelo nosso produto ou serviço. Outra coisa é o que ele percebe de valor ao gastar aquela quantia monetária conosco para resolver o problema que ele tem hoje, XPTO. Se eventualmente a gente queimar a largada e mandar a proposta antes do tempo, a gente pode ter uma situação como essa do cliente escantear a nossa proposta e a partir dali ele não nos retornar mais. Enfim, pessoal, são muitas possibilidades, mas eu sugiro que a primeira coisa que a gente faça quando nos depararmos com uma situação como essa é: vamos fazer uma análise fria e retomar a análise desde o início da geração da oportunidade até o momento em que eu enviei a proposta e tentar descobrir as possíveis causas para esse tipo de cenário que a gente descreveu aqui. Beleza? Combinado? Vamos fazer dessa forma? E a partir daí, a partir da análise, a gente define o melhor plano de ação. Mas como é que surgiu essa ideia toda? Surgiu porque eu estava conversando com uma amiga que estava vivendo exatamente essa situação. Coincidentemente, ela estava com a mesma situação em duas oportunidades diferentes. E aí a gente parou para analisar isoladamente cada uma das oportunidades. Numa delas, a gente acabou entendendo que houve uma queima de largada, né? Assim, eu mandei a proposta antes do tempo. Mas nesse caso específico não, estava tudo certo e o cliente simplesmente ignorava completamente qualquer possibilidade de retorno. Nesses casos, pessoal, eu tenho uma sugestão bastante dura, eu diria, né? Mas que não tem jeito, eu acho que ela tem que ser feita. A gente, por boas práticas, diz que a gente não deve estressar o processo comercial, de que a gente não deve estressar o cliente, ele está avaliando muitas vezes não só a gente, os nossos concorrentes também. Então, na medida do possível, eu não vou entrar numa área de embate com o cliente. Embora a gente tenha uma vontade inicial de mandar o cliente para PQP, eu não vou mandá-lo para PQP. Nesse caso específico, eu vou mandá-lo para PQP, mas de uma maneira muito elegante, muito alto nível, né? Então o que eu recomendei para essa amiga, que eu já utilizei na vida real comigo, e que se você estiver vivendo uma situação como essa, avalie se faz sentido, se cabe, e de repente utilize também. Eu simplesmente mandei o cliente para PQP com aquela elegância que me é peculiar. Eu escrevi, redigi um excelente e-mail, um excelente texto, extremamente educado, mas mais ou menos com o seguinte contexto: prezado cliente, por diversas vezes tentei contato contigo nos mais diferentes momentos, nos mais diferentes canais, né? Tentei contato por telefone, por e-mail, por celular, sinal de fumaça, enfim. Contextualiza todas as suas tentativas de contato com o cliente e diz que em todas elas você simplesmente não conseguiu nenhum tipo de contato efetivo. E que por conta disso, em respeito ao tempo dele, que você entende que ele provavelmente está com diversas demandas diferentes e prioritárias e que não é possível que ele avalie, né, o seu processo neste momento, que por conta disso você
vai desacelerar essa pressão e esse follow-up que você está fazendo no cliente, ou seja, que você vai dar a liberdade de não retornar o contato com ele até que ele julgue pertinente. E que no momento que ele julgar pertinente retomar o contato, vocês vai estar à inteira disposição para tirar qualquer dúvida, para retomar o processo do ponto que vocês pararam, para reavaliar, seja lá o que for. Deixar claro que você vai deixar os seus contatos, todos os contatos possíveis, telefone fixo, celular, e-mail, WhatsApp, número do pai, da mãe, ou seja, deixe todos os canais possíveis abertos, mas de que você não vai fazer mais nenhuma interação até que ele retorne para você. Esse, pessoal, é mandar o cliente para PQP com luva de pelica. Você simplesmente está finalizando aí o seu processo comercial. Mas não tem importância, pessoal. Go next, vai para o próximo. Vamos olhar para frente. Infelizmente, a gente tem que gastar... Tem um ditado que eu acho ótimo, que um chefe usava comigo constantemente, que era o seguinte: a gente tem que gastar vela boa com defunto bom. Não adianta gastar vela boa com defunto ruim. Então assim, não adianta a gente gastar nosso tempo, nossa energia com empresas que não estão dispostas a evoluir, a ter esse ponto de contato. Então a partir desse momento você realmente deixa isso de escanteio, tira essa oportunidade do seu pipeline, diminui o percentual de chance de que ela evolua e fica, na verdade, aguardando um retorno que pode ser o seguinte: se de fato ele estiver passando por um momento de turbulência, de muitas outras coisas em andamento, ele vai te retornar dizendo: poxa, não é nada disso, realmente a gente está muito enrolado, a gente vai retomar esse processo a partir de tal data. Se de fato ele não quiser mais contato contigo, se de fato ele entender que a sua proposta está fora do que ele imagina, ele simplesmente vai ignorar a sua proposta. É duro, eu sei que é duro, mas é necessário. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu mais uma vez quero agradecer o engajamento de todos vocês, tem sido fantástico o feedback, tem sido fantástico o engajamento. Eu espero que vocês continuem se inscrevendo, eu espero que vocês continuem compartilhando com o ecossistema, eu espero que vocês continuem comentando. Só assim a gente de verdade vai criar uma grande corrente do bem de vendas. Por hoje é isso, eu agradeço e vamos que vamos. Boas vendas!